É bom estarmos juntos mais uma vez. Na semana passada, como vocês sabem, ouvimos com muito agrado, com muito prazer mesmo pela parte que me toca, o nosso irmão Márcio, que neste momento está ali nos bastidores a trabalhar para o almoço na cozinha, que é uma coisa impressionante. Eu gosto muito dele. Posso falar à vontade que ele não está a ouvir. Quer dizer, isso está a ficar gravado. Mas pronto, de qualquer das maneiras, o que eu quero dizer é que dou graças a Deus por ele, dou graças a Deus pela mensagem que ele deu. Éramos para falar em parceria na semana passada, falar ele e eu, mas eu pulo à vontade. Eu disse, Márcio, tu falas à vontade, e se eu tiver tempo falo, se não tiver tempo não há problema. E graças a Deus que o tempo foi todo dele e foi muito bom. Bem, e como eu prometi que depois falaria aquilo que não falei na altura, não é? Eis-me aqui para tentar falar. E digo tentar porque me considero fraco, como ouvimos na mensagem dele. Somos fracos. E eu gostava de começar por dizer que temos aqui o nosso irmão Marcos, da Igreja em Oiã, e eu ainda ontem lhe disse para ser ele a pregar hoje, visto que ele estava cá, seria bom. Mas ele não aceitou. Diz que ouviu a mensagem do Marcos e que ouviu dizer que eu depois ia falar hoje. E então ele não quis estragar a coisa, diz que quer ouvir ao vivo. De maneira que, olha, que o Senhor seja glorificado, é esse nosso desejo, porque isto não é acerca de nós, de nenhum de nós. Nem é acerca do Márcio, nem é acerca de mim, nem é acerca do Marcos. Isto é acerca do Senhor. Espero que a partir deste momento se concentrem. Sabem qual é a pergunta mais importante que nós podemos fazer na nossa existência enquanto estamos aqui neste mundo? Nós desde pequenos que fazemos perguntas. Eu gosto às vezes de estar ao pé das crianças porque elas fazem muitas perguntas, estão sempre a fazer perguntas. E às vezes ficamos aflitos para saber lhes dar uma resposta. Pelo menos saber comunicar com elas de forma a que elas percebam. Mas a pergunta mais importante de tanta pergunta que nós certamente já fizemos, é importante que a gente saiba qual é. Como é que eu posso obter a vida eterna? Como é que eu posso ter uma vida feliz para sempre? Por toda a eternidade? Como é que eu posso ser salvo? Vocês sabem responder a esta pergunta? Eu tenho esta responsabilidade esta manhã para vos tentar ajudar. A Bíblia é curioso, é um livro fantástico. Registra várias pessoas a fazerem esta pergunta. São várias as pessoas que estão na Bíblia que fizeram esta pergunta. E deixar-me dizer que a pergunta que elas fazem, que estão registradas na Bíblia, no fundo é um reflexo da indagação que vai dentro de nós, que muitas vezes nem formulamos, audivelmente. Não há ninguém, deixai-me dizer, que não formule esta questão no recôndito do seu coração. Não há ninguém. Mesmo os que se dizem ateus. A Bíblia, por exemplo, registra que um jovem rico, era jovem e era rico, fê-la. Vimos depois um jovem maduro, um homem maduro, também a ter feito. E depois vemos também um carcereiro numa prisão fazer esta pergunta. E deixai-me dizer o seguinte: quanta opinião existe para a resposta? Se eu fizesse esta pergunta num órgão televisivo, para uma audiência nacional, e a antena estivesse aberta aos ouvintes ou aos telespectadores para eles poderem responder, seria curioso ver as respostas que as pessoas dariam. Quanta opinião diferente. Quanta suposição. E deixai-me dizer
Quanta imaginação. Porque as pessoas imaginam, às vezes, o que não corresponde à realidade. Mas o pior não é esta diversidade, que já de si é má. O pior é a incorreção como resposta a esta pergunta, que pode conduzir, e vai conduzir certamente, inevitavelmente, a uma tão grande condenação. As pessoas não estão bem a ver a gravidade do que estamos a falar. Porque se falharem na resposta, vão falhar o seu destino eterno. Um homem rico, de quem a Bíblia fala, provavelmente já velho, não sei porque a Bíblia não diz se ele era velho ou novo, mas devia ser velho. Eu digo que devia ser já devia ser entrado nos anos porque era um homem que já tinha sido bem sucedido do ponto de vista empresarial e ele queria aumentar mais aquilo que já tinha conquistado. Portanto, era um homem experimentado, era um homem que já devia ter, era maduro no mínimo, mas devia ser já de idade. E até porque ele, naquela fobia de querer ganhar mais dinheiro e querer aumentar os seus recursos, ele disse: vou derrubar estes celeiros, vou fazer uns celeiros maiores e vou dizer à minha alma: come, bebe, folga. Louco, disse Deus! Esta noite pedirão a tua alma e aquilo que tu tens é para quem? A Bíblia fala de 3 ricos. As histórias são isoladas, mas há quem pense, e eu sou um deles, que se tratam da mesma pessoa. Primeiro era jovem e fez esta pergunta. Depois já era de idade. Ele era jovem, fez a pergunta e não gostou da resposta e foi-se embora, porque foi o Senhor Jesus Cristo que lhe deu a resposta. Depois ele já é de idade, só pensa nas coisas materiais e aquela noite lhe pediriam a alma e ele estava a ser louco. E depois vemos o rico no inferno. Temos 3 ricos na Bíblia, nos Evangelhos: jovem, de idade, inferno. Provavelmente é o mesmo, não sei. Provavelmente. E no inferno, se ele já estava perdido antes, ele viu-se ainda mais perdido. Sabem que ele no inferno ainda quis ser salvo? Lemos isso em Lucas capítulo 16. Mas nós vemos na Bíblia, e isto é muito importante para todos vós, já era tarde. Atenção, por isso é que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia aceitável, agora é o dia da salvação. Porque amanhã, tu não podes controlar nem o minuto seguinte, quanto mais o amanhã. E se não te convertes a tempo, depois já te querer e já não podes. Queres saber como é que tu podes ter uma resposta acertada a essa pergunta, que muitos imaginam, supõem e não acertam? Em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 e 26, e agora peço-vos para vocês lerem na Bíblia, em Lucas 10, 25 e 26, nós lemos assim: Lucas 10, 25 e 26. E temos aqui uma das personagens das várias que estão na Bíblia que fizeram esta pergunta. E esta personagem, curiosamente, era religiosa. E já agora deixar-me dizer uma coisa: não há coisa mais dramática do que o indivíduo ser religioso e não sabe para onde é que vai quando morre. Não sabem. Sabem que eu tenho que preservar aquilo que eu ia dizer, porque isto vai para a internet. Não é que aquilo que eu vou dizer não seja verdade, mas não quero embaraçar as pessoas em questão. Mas eu sei o que é estar num círculo de religiosos, falar-lhes destas verdades e eles não saberem. Não saberem. Vocês sabem porque é que, por exemplo, na religião tradicional, onde a maior parte de nós foi criada, a Igreja Católica, sabem porque é que ainda hoje se rezam missas pelas almas dos defuntos? E até dos papas.
Ainda hoje se rezam missas pela alma do Papa João XXIII, que dizem que foi o melhor Papa que a Igreja algum dia teve. Agora reparem. Porque não têm a certeza. Porquê é que estão a rezar missas pela alma dele? Eles partem sem saber para onde é que vão. E isto é muito sério. É triste. Mas é uma das características dos religiosos. E eu não quero que vocês aqui sejam religiosos. Não é ouvirem aqui que vos salva. É vocês atentarem com muita atenção para aquilo que eu vou dizer pela Bíblia. E em Lucas 10, 25 e 26 lemos assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, e este doutor da lei era um doutor da lei religioso, tentando ao Senhor Jesus Cristo e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cá está a pergunta. E ele lhe disse: olha, o que é que está escrito na lei? Sabem que a Bíblia antigamente era chamada a lei e os profetas. E o Senhor Jesus Cristo, perante a pergunta que ele lhe fez, disse-lhe assim: o que é que está escrito na Bíblia? Ouvistes bem? Queres saber como é que podes ser salvo? O que é que está escrito na Bíblia? Não é o que eu digo, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, não é o que eu sinto. É o que é que está escrito? O que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Como lês? A resposta neste livro tem que ser bem manejada. A Bíblia diz que este livro tem que ser bem manejado. E porquê é que eu digo isso? Porque houve uma altura, no princípio, quando o homem pecou, que para o homem ser salvo tinha que trazer um sacrifício de animal, por exemplo. E hoje o homem não precisa trazer um sacrifício de animal. O próprio João Batista virou-se para o Senhor Jesus Cristo e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este! E apontou para o Senhor Jesus Cristo. E hoje a Bíblia, para o tempo em que nós estamos a viver, é muito claro, perante uma pergunta semelhante que foi feita pelo tal carcereiro que eu referi há pouco, ele perguntou: o que é necessário que eu faça para me salvar? E ele ia suicidar. Estava desesperado. Não faças isso, disse Paulo, que estava ao pé dele, e Silas. Então, senhores, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo virou-se para ele e disse-lhe, muito assertivamente, sem qualquer rodeios e para não haver dúvidas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É assim, tão simples e tão verdadeiro. É esta a mensagem que Deus tem para hoje. A maioria das pessoas, e agora tomem atenção a isto, acha que pode fazer algo. Mas a maioria das pessoas acha, mesmo as religiosas, sim, Jesus Cristo morreu para os pecadores na cruz, para os levar para o céu, para os salvar, para lhes dar a vida eterna. Mas nós temos que fazer qualquer coisa. Estragam tudo. Sabem que uma das frases, o Senhor Jesus Cristo na cruz falou 7 vezes, quando estava pendurado na cruz. E uma das 7 frases dele foi esta: está consumado. A obra que ele fez estava consumada. Houve uma vez um pintor famoso que tinha um amigo que visitava muitas vezes lá em casa, e um dia ele chegou lá e o pintor amigo tinha acabado de fazer um quadro e foi-lhe mostrar o quadro. Ele estava embevecido a olhar para o quadro porque ele era um grande artista. E o amigo, que era crítico, virou-se para o amigo pintor e disse assim: olha, mas se fosse eu ainda lhe dava aqui mais um toque e pegou num pincel para ir lá dar um toque. Epá! Estragas-me o quadro. O quadro está feito, está concluído. Está acabado. É o que alguns estão a querer fazer, depois de Cristo fazer a obra que fez na cruz do Calvário, toda ela perfeita, suficiente para nos salvar, ainda querem lá dar mais uma pincelada, pensando que vão melhorar o quadro. Não vão! Vão estragar o quadro. Quando o autor diz, está feito, está concluído, ninguém mais mexe. Sabem que o ser humano não pode fazer nada pela sua salvação, nem ajudar, não pode fazer nada, zero. E porquê? E agora vamos pensar naquilo que o Márcio disse na semana passada, porque o homem é fraco. O homem é fraco. Vamos pensar um bocado nisso. A fraqueza no ser humano é inata. O homem é fraco por natureza.
O homem não teve um início auspicioso e depois, alguns, durante o percurso, ficou fraco. Não. O homem nasce fraco, vive fraco e morre fraco. Em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 6, eu cito, se não quiserem ver, se quiserem apontar, apontem. Está escrito assim. O apóstolo Paulo diz isto. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Estando fracos. Ele está a escrever isto à carta aos Romanos, está a escrever isto à igreja em Roma. Já agora deixa-me só dizer uma coisa. A igreja em Roma, a audiência que ele está a escrever é uma audiência diversificada. Havia de haver lá adolescentes, jovens, homens maduros e mulheres, velhos. Ele está a dizer àquela audiência que o homem é fraco. Nós, ainda fracos. E ele não se exclui. Ele diz nós. O que é que isto quer dizer? Quando a Bíblia diz que o homem é fraco, quer dizer que o homem é incapaz de fazer o que precisa de ser feito para a sua salvação. Não tem capacidade, não tem força, não tem poder. Sabem que a palavra fracos vem de uma palavra grega que quer dizer sem força. Enfermo. O nosso irmão João, como vocês sabem, nós temos orado por ele e há bocado foi feita referência a ele, está no hospital em Setúbal. Enfermo. Não tem força. Tem dificuldade em falar. Não consegue andar. Não lhe peçam para fazer nada porque ele não faz nada. É este o quadro espiritual do ser humano. Sem forças, não podemos fazer nada em nosso benefício. A comida tem que lhes ser dada à boca, nem para si próprios não conseguem fazer nada. E agora deixa-me dizer aqui uma coisa que pode ser importante. Porque tu talvez possas pensar assim. Epá, ó Carlos, também não exageres. Quer dizer, eu percebo até certo ponto que tu digas que nós somos todos fracos. Mas eu tenho pontos muito fortes. Certo? Eu tenho que ser realista. Eu tenho que me pôr na cabeça do que é que vai na vossa cabeça. E parece que estou a imaginar alguns de vocês assim, sou forte nisto, sou forte nisto, sou forte naquilo. E eu dir-te-ei assim, tens razão. E não é que têm razão, as pessoas que pensam assim, são fortes nisto, são fortes naquilo. O problema é, eles têm um problema, sabem qual é? É que a Bíblia, quando fala da lei, por exemplo, dos 10 mandamentos, diz que e é Tiago que explica isso, que se um dos mandamentos for transgredido, todos são transgredidos. Isto para utilizar uma linguagem figurativa para vocês poderem perceber bem, imaginai que eu tinha aqui uma corrente com vários elos, todos ligados uns aos outros. Uma corrente com elos fortes, bem fortes. Mas que por alguma razão um dos elos era fraco. E sabem que a corrente parte sempre pelo elo mais fraco. A pergunta que eu faço é, qual é a força daquela corrente? Aquela corrente é tão forte, quão forte é o elo mais fraco? Vocês são muito fortes em muita coisa, não são? Pois é, mas vocês têm pontos de fraqueza incríveis. E a vossa força resume-se ao ponto da vossa fraqueza. Vamos ilustrar pela Bíblia. Eu gosto mais de ilustrar pela Bíblia. Em Atos no capítulo 5, versículos 14 e 15, eu cito. Lemos assim. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camas e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles.
A palavra para enfermo de Romanos, que nós todos, Cristo morreu por nós, estando nós enfermos, é exatamente a mesma palavra de enfermo que estavam, enfermos ali que nós lemos que estavam em camas e camilhas. Vocês vão ver que um indivíduo que está acamado, por alguma razão a pessoa está acamada, não é? Não pode fazer nada. Vamos visualizar o cenário melhor. Vamos fazer um TAC à situação, fazer uma radiografia interna à alma. Eu qualquer dia vou falar sobre isso. As pessoas fazem radiografias ao corpo, mas não fazem uma radiografia à alma. Porque os equipamentos que a gente tem por aí não mostram o estado da alma, só mostram o estado do corpo, internamente, mesmo a parte invisível. Por isso é que existem os raios-x e os TACs. Em Atos 4:9 nós vemos assim: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, e aqui temos aqui uma alusão a um homem que era enfermo, neste caso era um homem coxo, e que tinha sido curado. Sabe o que é que a Bíblia diz acerca deste homem? Temos aqui a mesma palavra enfermo. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Agora vocês reparem o seguinte. O que é que nós lemos acerca desse homem enfermo? Lemos que ele era trazido, é assim que está escrito, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Enfermo desde o nascimento. Ouviram aquilo que eu disse há bocado? Que a nossa fraqueza é inata e nós somos fracos por natureza, já nascemos fracos. Este homem era enfermo de nascença, desde o ventre da sua mãe, como lemos aqui, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola àqueles que entravam. E foi quando Pedro e João iam entrar que ele, como dizia a tanta gente, uma esmolinha. E Pedro disse: olha, não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos a gente dá-te. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele foi curado. É importante nós termos, portanto, a noção de que nós nascemos fracos e somos fracos. É o que nos caracteriza a todos nós sempre, é a fraqueza. Vocês querem ver uma radiografia da alma, que é aquilo que, infelizmente, os hospitais não fazem? Só fazem a radiografia à parte física, não conseguem radiografar a alma. Em Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6, o profeta Isaías diz assim acerca do homem, e não está a falar da parte física, embora utilize a parte física como uma ilustração para as pessoas perceberem o estado da alma. Diz ele assim: toda a cabeça está enferma. Por isso é que as pessoas não raciocinam bem, não raciocinam correto. Por isso é que as pessoas são loucas, não é? Ora, um indivíduo cuja cabeça está doente é um louco. É um indivíduo que aquilo não pode ser nada direito. Qualquer tipo de raciocínio que ele faça dá sempre erro. Dá sempre erro. Parece o computador. Erro. No processador alguma coisa não está bem. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. O homem está enfermo. E deixai-me dizer que a enfermidade do homem é muito grave. Este quadro revela uma enfermidade gravíssima. Não é um indivíduo enfermo por ter uma dor de cabeça. É um indivíduo que desde a planta dos pés até à ponta dos cabelos está tudo mal. É assim o nosso estado como seres humanos. Quando nós ouvimos o Evangelho, como vocês estão a ouvir esta manhã, e cremos, e damos atenção à pergunta e à resposta, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, e cremos, nós passamos a amar a Deus. Mas diz João, nós amamos a Deus, mas atenção, Ele amou-nos primeiro, não houve mérito em nós.
Nós nada podemos para ser salvos. Não podemos fazer nada para sermos salvos. Nada, absolutamente nada. E eu gostava de agora de referir-me a um outro homem. E estes quadros bíblicos podem nos ajudar a perceber melhor a situação. Em João, no capítulo 5, versículos 6 e 7, nós lemos assim. Lemos de um homem que estava junto a um tanque em cujas águas, já agora este tanque é o tanque de Betesda, e por acaso em Israel neste momento já houve autorização nas escavações arqueológicas para o pôr a nu, à vista, e estão a tratar disso. Há uma notícia no site da igreja que oportunamente vai sair sobre isso, mas eles estão a tratar disso. É este tanque de Betesda. E há fotografias, se forem à internet, verem aquilo que já está à mostra e aquilo que ainda eles vão pôr a descoberto deste tanque de Betesda, que era famoso. E neste tanque de Betesda, aquelas águas de vez em quando mexiam-se e estavam ali muitos enfermos, e eles, quando eram metidos nas águas, diz a Bíblia que vinha um anjo e eles eram curados. E este homem estava ali já há muitos anos. E o Senhor Jesus Cristo chegou lá e falou com ele. Ele disse: eu não tenho ninguém que me ajude, porque ele era paralítico. Quando eu começo a pensar, já outros foram, e eu estou aqui. Eu quero vos dizer uma coisa: não há caso desesperado demais para o Senhor Jesus Cristo. Não há casos insolúveis. O teu caso pode ser, podes pensar que o teu caso não tem saída, não tem solução, que o teu caso é gravíssimo. Não penses assim. Com o Senhor Jesus Cristo ninguém pensa assim. E o Senhor Jesus Cristo, sem ele entrar na água, curou ali mesmo. Ele disse: pega na tua cama. Lá estava, ele estava numa camilha, numa cama. A enfermidade dele era grave. Antes, as costas dele estavam na cama. E o Senhor o parou de tal maneira que ele trazia a cama às costas. Depois, porque levou, o Senhor disse para ele levar a cama. Não tem homem algum, quando a água é agitada, que me meta no tanque, disse ele. Ou seja, ele não podia fazer nada, ele não conseguia, ele era fraco. Outro caso. Nós temos um caso na Bíblia que era uma mulher que tinha uma hemorragia. Eu não sei que tipo de hemorragia que era, mas era uma hemorragia que não parava. Não estancava. E ela tinha corrido tudo, já tinha ido a médicos, e já tinha gasto uma fortuna, ela tinha gasto tudo. E quando o Senhor Jesus Cristo vinha no meio de uma multidão, como sempre ele andava, e ela estava lá, e ela pensou: é a minha hipótese agora. Nem conseguiu falar com ele, porque a multidão era muito grande, era densa. E ela só conseguiu assim, muito levemente, tocar na orla dos seus vestidos, das suas vestes. E mal ela tocou, ficou curada. O Senhor não disse nada, o Senhor não fez nada. Eu espero que tu hoje possas sentir o toque que só o Senhor pode dar, aqui esta manhã. E o que é curioso é que lemos assim em Marcos 5,26: havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Que a coisa curiosa é que o estado das pessoas vai piorando. Vocês estão a ver aquele jovem rico? Estava perdido, queria ser salvo, não quis saber, o tempo foi passando, a situação dele foi piorando, e piorou tanto que acabou no inferno. E lembro já acerca desta mulher, antes de ir da pior, e ela não tinha poder. Temos um outro caso, em Marcos no capítulo 6, temos os discípulos a remar no meio do mar, a vir uma tempestade, e eles esforçavam-se, diz a Bíblia, que eles esforçavam-se, fatigavam-se, eles fatigaram-se a remar. E sabem o que é que a Bíblia diz curiosamente? Isto está em vários evangelhos, portanto, está repartido por vários evangelhos esta história. E ela complementa-se com os vários evangelhos, porque cada um deles diz coisas que os outros não dizem. Lemos que o barco estava cada vez mais longe, estava já no alto mar. Ou seja, para quem queria ir para a terra, em vez de ir para a terra, cada vez se distanciava mais, ia para o alto mar. É o que acontece com as pessoas que querem fazer alguma coisa pela sua salvação. Em vez de ficarem mais perto, ficam cada vez mais longe. Agora, lemos assim em João 6, que
também fala do assunto. No versículo 16. Quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. O ser humano está envolto numas grandes trevas. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Claro, pudera. Enquanto Jesus não está ao pé de nós, estamos em trevas, completas trevas. Porque Ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém, Ele lhes disse, sou eu, não temais. E agora tomem bem atenção a este pormenor. E então eles, de boa mente, eu espero que vocês também de boa mente, não sejam loucos. O louco não tem boa mente. De boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. E eu gostava de lá estar para ver isto. Meio do mar, naquele cenário. Quando o receberam no barco, o barco chegou à terra. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Aos que creem no seu nome, aos que creem. Por isso é que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se tu creres, estás a recebê-lo. Como é que tu o recebes? Crendo. O que é que acontece quando tu crês? Tu recebes-lo. E quando o recebes, chegas ao destino. E eu já estou no céu. Eu não estou à espera de lá chegar. Eu já lá estou. É só ler a carta aos Efésios. E estou lá desde que o recebi. Quando o recebi, o meu destino ficou traçado e seguro. Já agora, sabem o que é que diz Marcos? Isto foi João. Marcos diz assim, sobre o mesmo evento. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. Cá está. E ele sozinho em terra, o Senhor Jesus Cristo. E vendo que se fatigavam a remar, fatigavam-se a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite. Estava escuro. Sim, a alma humana está mergulhada em grande escuridão e precisa da luz do mundo. Eu gosto muito de uma passagem que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa impotência, a nossa incapacidade. Isto é importante. O pecador que não reconhece isso não vai longe. Se pensas que há alguma virtude em ti, que há algum mérito, que há alguma força, que há algum poder, alguma capacidade, desengana-te. Porque isso não é verdade. Temos que reconhecer a nossa impotência, fraqueza, incapacidade e reconhecer quem é que realmente pode. E Jesus é o único que pode. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, em Marcos 1,40, lemos assim. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se quiseres, olha o que é que o leproso disse ao Senhor Jesus Cristo, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele reconheceu quem é que podia. Se quiseres, bem podes limpar-me. Sabem o que é que lemos no Salmo 3, versículo 8? Ipsis verbis, literalmente. A salvação vem do Senhor. Não vem de mim, não vem de vós, não vem de mais ninguém. Alguns, como vocês sabem, e não sei se alguns de vocês sabem muito acerca disso, mas eu sei, pela minha experiência, o David que está ali também sabe, de alguma forma, lidar com pessoas que dizem isto, já lhe disseram a ele e a mim também já me disseram, não consigo. E nós explicamos-lhes o Evangelho, explicamos-lhes como podem ser salvos, explicamos-lhes a palavra de Deus, explicamos-lhes as coisas de Deus. E eles dizem, eu tento, mas não consigo. Porquê é que eles não conseguem? Isto é
uma coisa que me intrigava na minha cabeça. No Salmo 40, versículo 12, lemos assim: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Não podem, porque estão presos ao pecado. O pecado prende-os. O pecado prende-os. E não podem olhar para cima. São mais numerosas as iniquidades do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Eu aconselho-te a ires a Cristo esta manhã, em oração. Vai a Ele e diz-lhe: Senhor, eu não posso, mas eu sei que tu podes, e eu creio em ti. O que vem a mim, disse Ele, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não há ninguém que em sinceridade vá ao Senhor pedir-lhe ajuda e que Ele rejeite. João 8,36. Mas como dizia o Márcio na semana passada, e vou terminar, a fraqueza do ser humano não desaparece com a conversão, quando ele resolve crer em Cristo como seu Salvador e passa a ser crente. O pecador perdido está dependente do Senhor para poder ser salvo, porque ele não pode. E o pecador salvo agora continua a estar dependente do Senhor e não pode, em circunstância alguma, pensar que pode. E que é são. Eu há bocado estava ali sentado ali no banco e houve alguém que falou aqui sobre a riqueza. Quem é que falou sobre foi o Marcos que falou sobre a riqueza. E ele dizia: olha, vocês não pensam que são ricos. E eu estava a pensar no seguinte: é curioso que Cristo da glória fala a uma igreja e diz-lhe assim: e dizes, rico sou e de nada tenho falta, e contudo não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Alguns pensam que aquilo é só a igreja de Laodiceia. Não é, queridos irmãos. Somos todos pobres. E mal vai. Olha, imaginem. Não, os de Laodiceia eram pobres que pensavam que eram ricos. Eu sou um rico. Eu é que sou rico. Eu dizer isso já estraguei tudo. A fraqueza não desaparece com a conversão. Isso requer dependência. Nós tivemos que depender do Senhor para sermos salvos. Não conseguimos fazer nada. Ele fez tudo. E agora eu preciso perceber, crentes, irmãos, tu que lutas diariamente com tentações, com problemas, com dificuldades, tu precisas do Senhor. Tu, por ti, não vais a lado nenhum. E por isso é que tantas vezes tens tentado e és um derrotado. Porque ainda pensas que podes fazer alguma coisa. E eu continuo a não poder fazer nada. E eu continuo a ter que depender do Senhor para todas as coisas. Eu gosto quando Paulo diz assim, e agora toma atenção, vou falar para crentes, aqueles que já creram. Da mesma forma, lemos em Romanos 8, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Em nenhum momento Paulo diz que é forte. O Espírito ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar sequer. Alguns pensam que se calhar são ases na oração. E Paulo diz, nós não sabemos como orar, ele não se põe de fora. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cá está Ele a fazer o que nós não podemos. Na carta aos Hebreus, lemos isto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Reparem que nós o que temos que fazer é pegar-nos com firmeza à fé que professamos. A fé é dependência. Fé é depender de Deus. Sejamos firmes nisto. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nossas fraquezas. Dos crentes. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Por isso o apóstolo, a uma certa altura, diz, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versículo 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olhem, alguns se calhar sentem prazer em pensar que são fortes. Nessa mesma passagem, o Senhor virou-se para ele e disse-lhe assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu hoje resolvi falar telegraficamente. É assim telegraficamente, mas são para tentarem, espero eu, que o Senhor ajude a perceber. Eu gosto quando o apóstolo Paulo vira-se, chega a uma certa altura, escreve aos Filipenses e diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou terminar. Estávamos dependentes para sermos salvos e estamos agora dependentes, ou devemos estar, para vivermos, usufruirmos e gozarmos e experimentarmos o gozo e o poder da salvação. Temos de estar dependentes. Precisamos de graça para ser salvos e precisamos de graça para viver a vida cristã. Precisamos de ter fé para nos convertermos, crer. E agora que somos crentes, precisamos de continuar a ter fé. Porque está escrito. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz isto que é fantástico. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Tomem agora atenção, de fé em fé. Algum dia perceberam isto? O que é a justiça de Deus se descobrir de fé em fé? E depois termina dizendo, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, a fé não desapareceu, não deixamos de precisar dela quando a gente se converteu. E agora já não precisamos dela. A vida do justo é andar de fé em fé, porque o justo vive da fé, de dependência. Olhem, que Deus tenha misericórdia em primeiro lugar de mim e de todos nós. E que o Senhor nos ajude.